Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer a todos que para mim é uma satisfação muito grande poder estar com você através do serviço das lives, através do Facebook, o programa Voz da Assembleia de Deus, levando até o seu lar a gloriosa palavra do Senhor. Hoje coube a mim trazer este assunto tão lindo, tão maravilhoso, elaborado pela nossa convenção, nossa Semadeiron, que para mim foi de grande valia. Eu me sinto muito feliz com este programa que nós estamos passando por ele, que é o Projeto Resgate. E hoje o assunto nosso é as bênçãos do crescimento da igreja. Eu quero oferecer a programação à minha esposa, a irmã Rosivânia, que está neste momento conectada, aí através do programa Voz da Assembleia de Deus, está aí ouvindo a ministração da palavra. Também eu quero oferecer a programação a toda a minha família, meus filhos, ao Wellington, que com certeza está ali em São Francisco do Guaporé, que também está ligado no programa. A todos os meus filhos, o Alex, o Wilton, a Wigner. Eu quero oferecer a programação ao meu pastor presidente. Nosso presidente, somos felizes e honrados em estar aqui, servir ao Senhor, aqui na Igreja Assembleia de Deus em Jaru. Que Deus abençoe o nosso pastor, que Deus continue lhe dando saúde e muita graça. Meus prezados irmãos, o texto, quero ler com os irmãos o texto de hoje. O nosso texto em foco vai falar sobre as bênçãos do crescimento da igreja, que está situado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o versículo 31 ao 33, que nos diz assim a palavra de Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam testemunho, com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Amém? Ore comigo neste momento. Senhor meu Deus, diante da Tua presença eu estou grato em poder estar aqui, através do serviço de rádio, também das lives, levando a Tua palavra aos corações. Te peço, meu Senhor, que abençoe esta vida, que está ouvindo a palavra, que está passando por momentos de dificuldade, problemas de todos os lados. O Senhor tem se levantado na vida de muitas pessoas, mas eu te peço, Senhor, que venha enchê-las de graça e de paz, dando renovo e poder. Abençoe, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o assunto de hoje, que fala sobre as bênçãos do crescimento da igreja. Eu fui agraciado, com certeza, com esse tema tão lindo, esse tema tão importante, falando sobre as bênçãos do crescimento da igreja. A nossa introdução nos diz assim: ao nos envolvermos com a suprema tarefa da igreja,
que, como já estudamos, é ganhar almas. Resultados são inevitáveis. O crescimento, como resultado do nosso trabalho, trará bênçãos abundantes em todas as áreas de sua atuação. Fortalecerá os crentes e abrirá portas para a sua presença cada vez mais atuante na comunidade. Enumerar todas as bênçãos do crescimento é uma tarefa quase impossível, porque os frutos aparecem de todos os lados, mas destacaremos algumas para que fiquem vivas em nossa mente, a fim de não desanimarmos na tarefa da evangelização. Você observou, já dentro da introdução, quando fala com a gente sobre a riqueza que nós temos quando nós nos envolvemos com esta suprema tarefa da igreja. Qual é esta suprema tarefa? Ganhar almas para o reino de Deus. Olha, em todas as outras formas que você vai trabalhar na obra de Deus, em todas as tarefas que nós temos, nenhuma delas chegou tão perto, tão próximo, de que o Senhor Jesus chegar a falar que quando uma alma aceita Jesus como Salvador, há festa no céu. Muito bom ver as pessoas ser curadas, é muito bom ver as pessoas ser restauradas, tá? Que isso faz parte de ser ganho, de uma vida ser entregue ao Senhor. Isso é resultado de pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. Mas quando um pecador se arrepende, quando ele passa a conhecer que ele é pecador e que precisa de Salvador, e que uma porta se abriu, ele abraçou com esta oportunidade, a Bíblia nos garante claramente que no céu se faz festa, porque uma pessoa que estava perdida se entregou a Jesus. E enumerar as bênçãos, tá? As bênçãos do crescimento da igreja é uma tarefa quase impossível, porque a igreja do Senhor, além dela ter essa responsabilidade de pregar o evangelho, de levar esta palavra de Jesus aos corações, como disse para você, inúmeras outras bênçãos fluem através da ocupação da igreja no envolvimento do crescimento da igreja. Primeiro, o crescimento da igreja a leva a permanecer em constante avivamento. Já quero dizer para os nossos ouvintes, avivamento nem sempre é, às vezes você vai encontrar alguém e dar uns pulos, essas coisas desse tipo, nem sempre isso é avivamento. Avivamento vai muito além dessas coisas. Pode até fazer parte, mas eu te digo que não é avivamento. Avivamento é muito mais além do que isso. Você vai encontrar dentro da palavra de Deus, na parte A, que diz que avivamento é fruto de uma igreja que ama a santidade. Uma igreja que não tem santidade jamais pode ser chamada de uma igreja avivada. A santidade vem em primeiro lugar na vida do homem, na vida do cristão, daquele que professa Cristo como Salvador. Então a santidade é o primeiro degrau da pessoa que entendeu a verdade da salvação e que aceitou. A primeira coisa é aprender a viver como Cristo andou, como Cristo viveu. Tá? Este é o primeiro passo na vida de um cristão, é aprender a viver como Cristo viveu. Esta pessoa que outrora era uma pessoa agitada, uma pessoa egoísta, é uma pessoa que saía do sério por muito pouco. Essa pessoa, a partir de hoje,
ela vai refletir, ela vai pensar, ela vai começar a pensar como Cristo andou, como Cristo viveu, como ele sofreu tanto pela nossa salvação, só para nos garantir a liberdade de vida eterna. Essa pessoa vai mudar, essa pessoa terá uma vida transformada, porque agora ela é uma pessoa cristã e ela agora, ela ama a santidade. Uma igreja que ama a santidade, ela confessa também os seus pecados. Quando fala pessoas, igreja, pessoas, somos nós, somos igreja. O interessante é, o crente não pode ter prazer no pecado, ele não pode viver no pecado, mas quando acontece que ele sente que ele falhou, mesmo que seja por pouco, ele confessa seus pecados e pede a misericórdia de Deus, para que a santidade seja notória na sua vida. Agora, olha comigo uma coisa importante. Só o que está morto não pode experimentar uma revolução pessoal. Você está entendendo a situação? Só a pessoa que está morto não pode sentir a presença de Deus, não pode sentir uma vida nova. Só quem está morto não tem condições de mudar. Uma pessoa que está viva, uma pessoa que está acordada espiritualmente, ele está sempre atento, ele quer sempre melhorar. Quando ele ouve uma mensagem que ela toca o seu coração, em primeiro lugar ele quer melhorar, ele quer dedicar-se a Deus. É como disse no começo, uma pessoa que ama a santidade, ele quer parecer com Cristo. Isto é muito importante quando alguém quer parecer com Cristo, quando ele ama a santidade. Ele está vivo, ele quer mudança, ele aceita mudança na sua vida. Olha só mais uma coisa, avivamento significa trazer de volta a vida, certo? Agora você pode observar que Deus quer colocar vida em todas as células desta igreja ferida. Você pode encontrar esta mensagem lá no profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo de número 5, quando o profeta é levado até o vale dos ossos secos, e Deus pergunta para ele, pode esses ossos reviverem? E ele responde, Senhor dos exércitos, tu sabes, só Deus sabe todas as coisas. Hoje, quem sabe você está ferido, está em dificuldade, está com grandes problemas, mas eu quero dizer para você que hoje é dia de levantar. Hoje é dia de ressurreição na sua vida, se é que você tem se sentido tão para baixo, tão desanimado, até mesmo tem pensado, não vou mais à igreja, eu não vou mais congregar, eu não sinto mais nada quando eu vou na igreja. Olha, hoje é dia de restauração. Deus nos deu o privilégio de poder estarmos juntos para falar que Deus te ama e te quer bem. Mas vamos mais falando sobre o assunto, porque o assunto é bastante grande. Precisamos constantemente de um avivamento, certo? O ser humano em si, ele precisa. Por quê? O avivamento de acordo que... Um avivamento que acorde espiritualmente o crente adormecido. Às vezes, a pessoa aceita Jesus e ele tem, inclusive, uma grande saída, aquele desejo de congregar, de buscar, de estar na presença de Deus. Quando passa um espaço de tempo, ele começa a concordar com tudo, conformar com tudo, e de repente ele está perdendo o culto das terças, das quintas, do sábado, domingo. E eu estou vendo crentes hoje que se tornaram crentes domingueiros, até mesmo ceieiros. Misericórdia, é porque está faltando aí um avivamento espiritual na sua vida. Quantas e quantas pessoas se dizem, eu não vou porque eu estou cansado, eu não tenho condições de ir porque eu estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro.
Mas essa pessoa não perde o horário de pegar no seu trabalho, mas está deixando a obra de Deus, as coisas do Senhor em segundo plano. Se você soubesse que a sua alma também, assim como o seu corpo precisa de alimento, a sua alma carece da palavra de Deus. E é por isso que vem essa tristeza, esse abatimento, essa falta, esse desejo que não tem mais no seu coração de congregar, de estarmos juntos. Parece que tudo se torna um peso. Hoje o Espírito Santo de Deus quer levantar você, quer reviver você, quer mudar a sua vida. Olha mais o que a palavra do Senhor nos mostra. Então esse avivamento, ele muda a vida das pessoas, chamando o quê? A responsabilidade. Está lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 24, porque a Bíblia nos diz claramente: os que estão em Cristo, os que estão chamados com Cristo, os que vivem no Espírito de Deus, jamais viverão segundo a carne. Essas pessoas não andam segundo a carne, mas eles estão acordados. E para meu irmão, meu amigo, você precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Você precisa ser aquela pessoa que ainda chega em casa e tem coragem de abrir a sua Bíblia e ler alguns versículos e meditar nela. Que tem coragem de abrir a sua harpa e cantar um hino e aprender a adorar a Deus. Quando isso acontece é porque você está vivendo em harmonia com o Espírito Santo e você está certamente ligado na videira, como diz João no capítulo de número 15, que nós estamos ligados na videira. Olha só que coisa importante, esse avivamento que precisa de estar no cristão, um avivamento que desperte o cristão indolente, retirando-o da inércia e motivando-o a retomar as suas atividades. Quantos e quantos dos nossos já foram uma bênção nas mãos de Deus? Eu já vi pessoas dizerem assim: fulano de tal já foi uma bênção na mão de Deus, hoje está desanimado, está caído, está derrotado. Olha, Jesus quer que você saia desta situação, se levante desta situação e vem para adorar a Deus, vem servir a Deus. Ainda tem tempo, a obra do Senhor ainda precisa de homens e mulheres corajosos, valorosos, que têm coragem de regaçar as mangas da camisa e ir evangelizar, e ir falar de Jesus, e falar da palavra do Senhor através da palavra poderosa. Hoje nos dizem que estamos vivendo, você pode usar o seu Facebook, você pode usar o seu WhatsApp e outros meios de redes sociais para transmitir a palavra de Deus, falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Se ocupe na vontade de Deus, se ocupe na obra de Deus. Deus te ama, Deus não te chamou para estar paralisado, estar aí morto, à beira do caminho, não. Deus te trouxe de novamente à vida. Deus chamou você para uma vida avivada, avivamento. Você precisa de um avivamento, nós precisamos de avivamento. Deus nos chama para um avivamento. Venha retomar as suas atividades, vem buscar a Deus. Um avivamento que revitalize as forças do cristão desalentado. Tá? É preciso que as pessoas retomem as suas forças. Deus nos chama para retomar as forças, os que estão cansados, os que estão oprimidos. Deus nos chama para uma vida nova. Olha só, um avivamento que estimule o cristão desmotivado para que prossiga sua caminhada espiritual. Certo? Deus nos chama para isso. Deus não nos chamou para ficar de braços cruzados, mas sim
para ser uma bênção, para atrair pessoas, para anunciar a Cristo como Salvador. Tem pessoas todo dia que estão morrendo sem conhecimento da salvação. E Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser pregador da verdade, dizer que Cristo quer salvar. É para isso. Avivamento é para isso. Muitas pessoas que pensam que avivamento é só chegar na igreja e dar uns gritos e uns pulos. Não é isso, meu amigo. Avivamento é uma vida de constante oração, é uma vida de leitura da palavra de Deus, é uma pessoa que está preocupado em anunciar a palavra de Deus, porque essa pessoa está preocupada com as almas. A nossa vida é tão curta, o tempo passa depressa. E o que nós estamos fazendo? Qual é o trabalho de importante que estamos realizando para o Mestre? Vamos ao segundo tópico, fala assim: o crescimento da igreja passa a ser algo natural. Olha só que coisa importante. Quando eu e você somos avivados, quando nós aceitamos o avivamento em nós, quando nós vivemos o avivamento, o mover do Espírito Santo leva ao crescimento. Naturalidade aqui não significa estratégias humanas de forma alguma, mas sim o movimento natural do Espírito Santo na igreja, e através dela. Observe, você entendeu o que a palavra está nos dizendo? Quando uma pessoa permite que avivamento esteja na sua vida, a sua vida, a partir de agora, automaticamente, ele tem mais ansiedade, mas é de servir a Deus, de levar panfletos, de falar com alguém, falar com o vizinho, com o amigo, com aquele que está distanciado. Essas pessoas que são avivadas não se contentam em ficar tranquilo quando vê o seu amigo, o seu vizinho, morrendo sem a salvação. Essas pessoas estão preocupadas e elas estão motivadas a fazer alguma coisa enquanto pode. Esta é a situação que nós estamos vivendo hoje. Eu me lembro aqui das palavras de Jesus, inclusive em alguma lição que nós passamos atrás, quando os discípulos, quando Jesus chama os discípulos, fala para eles: vocês estão dizendo aí que há 4 meses ainda para a ceifa, não é isso? Pois é, eu digo para vocês que o tempo é agora. Agora é o momento de anunciar a palavra de Deus. Porque todo dia tem pessoas carentes, moribundas, que precisam da salvação, que precisam de Jesus. E eu e você somos os responsáveis por isso. Eu não posso fazer sozinho. Nosso presidente, pastor Manuel Cardoso da Cruz, não pode fazer sozinho. Nós precisamos de nos reunirmos e permitir o avivamento em cada um de nós, para que o trabalho do Senhor seja realizado e o nome do Senhor seja glorificado através de mim e de você, que somos chamados para fazer a obra de Deus. Então passa a ser algo natural na vida do cristão. O mover do Espírito Santo torna o crente produtivo. O mover do Espírito Santo gera paixão pelas almas. Só mais uma coisa eu quero dizer para você. Quando o assunto que o mover do Espírito Santo, ele leva ao crescimento, essa naturalidade aqui, que não significa estratégias humanas, mas é o movimento natural do Espírito Santo na igreja. Isto é, o cristão, a partir de agora, ele tem coragem para falar a palavra do Senhor. Ele não vive deprimido, mas sim, ele tem uma palavra de Deus para as pessoas. E o mover do Espírito Santo torna o crente produtivo. Olha, se está faltando produção na sua vida, se está faltando aí, observa que é preciso de dar um giro aí, quem sabe, de 180 graus. Retoma a sua vida, observa no passado como você era. E veja o que deu de errado lá atrás.
para que possa consertar, porque Cristo hoje te chama para retomar, tá? Para que você retorne às suas atividades. Vem fazer a obra de Deus. Deus te chamou para ser produtivo. Inclusive, nós temos de dizer que quem não trabalha, ele dá trabalho. É uma realidade. E nós precisamos de trabalhar. Nós fomos chamados para trabalhar, para fazer alguma coisa. O mover do Espírito Santo, ele gera paixão pelas almas. Se não está tendo em nós paixão por ganhar alguém para Jesus, então a gente tem que dar uma consertada. Precisamos melhorar, precisamos de cuidar mais de nós. Porque o nosso trabalho é esse, é ganhar almas para o reino de Deus. Mas vamos lá. Recursos. Vamos falar sobre sobre a igreja avivada, e os recursos financeiros são mais abundantes nesta igreja. Uma igreja avivada, ela também produz recursos financeiros, tá? Através do glória, do aleluia. Essa igreja cheia do Espírito Santo, ela também se desprende das coisas dessa vida e passa a entender que o seu semelhante também precisa de ajuda. Não era assim que aconteceu na igreja primitiva? Não foi o que nós temos lido aqui no texto em foco? Que nós observamos aqui? E era o coração e alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todos eram comum. E nós observamos um pouco mais que no meio daquela situação, os irmãos que tinham propriedades vendiam, porque viam a necessidade do seu irmão que estava faltando pão. O teu irmão que estava faltando alguma coisa para a sua vida. Ele tinha abundância, mas o seu irmão tinha falta. Então a igreja realmente avivada, ela cuida do seu semelhante. Ela está preocupada e envolvida na obra de Deus. Observa aqui. Os crentes se despertam para a contribuição. Uma igreja que não contribui não pode ser chamada de uma igreja avivada. Pela misericórdia de Deus, eu tenho 31 anos que eu aceitei Jesus. Eu sempre tenho presenciado isso, que uma igreja avivada também, ela é avivada na contribuição. É uma igreja que entrega os seus dízimos, é uma igreja que entrega as suas ofertas, não porque ela vê necessidade de se entregar, mas sim, diz a Bíblia, porque ela ama. Porque a Bíblia diz que quem ama, ele dá com alegria, não por necessidades, mas entrega por alegria, espontâneo. O crente tem que ser espontâneo, tá bom? Temos que entender essas coisas. Uma igreja avivada é espontânea, ela contribui, ela entrega de coração. Agora, o importante aqui, porque uma ovelha que receba tratamento para sarar suas feridas e que tenha uma alimentação adequada, ela produzirá mais lã e de melhor qualidade. Aí, nós que somos pastores também temos a responsabilidade de tratar bem das ovelhas que estão aos nossos cuidados. Porque todos nós sabemos que todas as coisas que nós tratamos bem, se nós tratamos bem, se você tem alguma lavoura ou uma empresa, mas se você se empenha bem nessa sua empresa ou na sua lavoura ou nas suas terras, você entende, sabe muito bem disso. Que quanto mais você mais empreende, mais você gerará recurso. Na vida cristã, da mesma forma, eu quero dizer para você, a igreja do Senhor é chamada de ovelhas. E nós sabemos que ovelhas produzem lã, certo? A ovelha produz lã. Sendo ela bem zelada, bem cuidada, esta ovelha, ela trará alimentação. E para a igreja do Senhor. As pessoas terão necessidades que estão ao nosso lado, mas a igreja do Senhor avivada,
ela conduzirá a alimentação necessária. E para onde vai isso? A Bíblia fala que vem para a casa do tesouro, é a igreja. O pastor da igreja é o responsável por cuidar desta situação. E as ovelhas sabem disso, porque elas são espontâneas. Agora observa bem, um crente avivado tem a visão correta da obra e um coração generoso. Isso é um crente avivado. Ele tem aí esta visão correta, porque hoje ele é lavado no sangue de Jesus. Ele compreende as Sagradas Escrituras, que nada nesta vida vem de graça. Nada. A igreja paga energia, a igreja paga água, paga a zeladora. Pagamos tudo, de tudo nós pagamos. E a igreja do Senhor é aquela que coopera com amor. Mais um pouco na frente nós vamos ver o apóstolo Paulo, que está grato, certo? Lá em Filipenses 4, de 10 a 20, Paulo está fazendo menção da igreja de Filipos. Esta igreja que não tinha quantidades em dinheiro, mas sim, foi uma igreja que o ajudou. Essa igreja abençoou o apóstolo Paulo com as suas finanças. Essa igreja cuidou do apóstolo Paulo e ele voltou para fazer menção e agradecer a Deus, dar graças a Deus por essa igreja espontânea. Cuidou do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Certo, irmãos? Você vai entender isso. Essa igreja de Filipe. Paulo tinha um sentimento grande por essa igreja, porque ao mesmo tempo ela tinha um sentimento cristão. Era uma igreja convertida, era uma igreja que cuidava também dos seus obreiros, pois ela entendia que a evangelização é necessária. E a igreja do Senhor ela tem missionários. Hoje nós temos missionários na Venezuela e em outros lugares. E essas pessoas que estão lá são carentes, estão lá, a igreja que mantém essas pessoas para anunciar o evangelho, resgatar pessoas que estavam praticamente perdidas. Que foi o que o pai disse para o seu filho mais novo: esse teu irmão estava perdido e foi achado. E para isso precisa de recursos para que a igreja do Senhor anuncie a mensagem da salvação. Observa ainda comigo, os novos crentes são companheiros também na contribuição. Todo investimento implica em retorno. Isso nós sabemos muito bem. Quando você investe, isso terá retorno. Quando você está ensinando palavra de Deus, quando você está falando de Jesus e cuidando das feridas de alguém, esta pessoa vai ser curada. Essa pessoa vai ser grata, porque a palavra de Deus que implanta no coração do ser humano muda vidas, transforma vidas. E esta pessoa também quer que outras pessoas tenham o mesmo tratamento, tenham os mesmos cuidados. E Deus sempre prepara homens e mulheres que têm coragem de ir para transmitir a palavra. A igreja tem aqueles que envia e tem aqueles que são enviados, certo? A igreja envia e aqueles que são enviados precisa dos cuidados desta igreja generosa, avivada, cheia do Espírito Santo. Glórias a Deus. Quanto mais ovelhas no rebanho, é natural, mais lã. Se alguém tem um rebanho maior, este rebanho será mais produtivo. Quanto mais cristãos, pessoas lavadas, remidas no sangue de Jesus, que nós temos na igreja, pode ter certeza, teremos uma igreja abençoada de todos os ângulos, de todos os lados. Os crentes que contribuem são prósperos e abençoados. Tá? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 10.
Disse isso no começo, que Deus ama ao que dá com alegria e Ele faz multiplicar a nossa sementeira. Isso irmãos, é promessa de Deus, sempre foi. Eu me lembro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, a seguir, que fala que quando nós contribuímos na obra de Deus com dedicação, com amor, o Senhor repreende o devorador e faz a nossa, aquilo que nós possuímos, aquilo que temos, ter abundância. É isso que Deus promete para nós. Que Ele vai tirar a praga, vai tirar as dificuldades e vai fazer o cristão autêntico viver em abundância. Eu quero dizer para você, o cristão não precisa de ser rico para contribuir. Não, mas o cristão muitas das vezes, ele é rico aqui dentro na alma. Ele está rico aqui dentro. Às vezes ele não tem nenhuma casa, às vezes ele não tem nenhum carro, mas aqui dentro, a atitude dele no seu coração é uma riqueza muito grande na sua vida, pois ele tem prazer, ele tem contentamento, ele tem bem-estar. O bem-estar do cristão é muito melhor do que muitas riquezas. Eu conheci pessoas que, tendo até mesmo riquezas, a riqueza não pôde salvar a sua vida. Mas vi pessoas sendo destruídas, tendo uma vida abundante. Porém, faltava o mais precioso, que é Cristo, no seu coração. Mas vamos lá. O top 4 fala assim: o crescimento da igreja gera maior comunhão com os crentes. Crescimento da igreja, comunhão. Olha, não existe crescimento sem comunhão. A comunhão faz o crescimento. A igreja que cresce não tem lugar para conflitos. Olha, observa bem você. A gente é igreja, eu e você somos igreja. Se está havendo algum conflito, vamos ter cuidados. Está faltando crescimento em nossa vida. Tá? Conflitos não é sinônimo de comunhão. Claro que não. É o contrário. O crente não pode ter conflito. Não. Os conflitos, eles se fertilizam o quê? Na ociosidade. O cristão tem que estar ocupado na obra de Deus. Alguém pode dizer assim: mas eu não tenho nenhum cargo, o pastor nunca me deu um cargo. Não é cargo que é ocupação na obra de Deus. Não tem nada a ver com cargo. Tem a ver de querer, de amor próprio aqui dentro, amor ao próximo. Isto é crescimento, isto é igreja que está em constante avivamento. O crente tem que ter este amor. Olha só, isso aqui é interessante, esta palavra. Diz por aí que mente desocupada é oficina de Satanás. Eu ouço isso há muito tempo. E uma pessoa precisa de estar ocupada, certo? A pessoa precisa de estar bem, ocupada na obra de Deus. B. Sem o envolvimento na evangelização, passa a sobrar tempo para o quê? Para a murmuração. Você não se ocupa seu tempo na evangelização, na obra de Deus. Vai sobrar tempo para murmurar. Vai sobrar tempo para as críticas, né? Críticas descabidas. As pessoas inventam tanta coisa na sua mente para fazer uma crítica da outra pessoa que não sei onde tira tanta coisa. É falta de envolver na obra de Deus. Observa que você perdeu lá atrás e precisa retomar a situação e voltar-se para Deus. Precisa voltar para o Senhor e fazer a obra de perdão dos seus pecados e pedir a Deus graça. Aviva minha alma, aviva minha vida, para que eu possa ver, meu Deus, a necessidade de fazer alguma coisa enquanto é tempo. Nós cantamos um hino da nossa harpa que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Está em um coro do hino de número 16 da nossa harpa cristã. Olha só,
intrigas e a falsa santificação. O que é a falsa santificação? É aquele que está sempre expondo o pecado alheio, mas esconde o seu próprio erro sobre a capa da hipocrisia. Eu sempre digo isso. Quando as pessoas estão sempre apontando os erros dos outros, é porque ele está procurando esconder o seu. Sempre procurando esconder o seu, ele quer desviar a atenção das pessoas de si, mas ele quer jogar em outra pessoa para que as pessoas não olhem para si e vejam a sua situação, que está bem ruim. Olha só, está lá em Filipenses 2:14. Não há tempo para descer, como alertou Neemias. Nosso tempo já está bem escasso, então preciso de acelerar um pouquinho. Então não há tempo mais para descer, como alertou Neemias. Estamos fazendo uma grande obra. Neemias 6:3. Esta é a preocupação de Neemias. As pessoas queriam tirar ele da sua posição, levá-lo a uma armadilha. Vou dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que voltou para trás, você que não está fazendo isso de bom, evangelizando, levando a mensagem de Jesus, e que está murmurando, está voltado às intrigas, aos problemas, você está infiltrado nessa situação, está vivendo uma falsa santidade. Eu vou dizer para você, mude de atitude a partir de agora e abrace com Jesus, porque nós não temos tempo para essas coisas, nós vivemos o tempo do fim. Tá? As coisas nunca apertou tanto como apertou agora. Eu vejo o tempo do fim muito mais próximo do que ontem. Hoje as coisas estão mais claras do que ontem. Enfermidades, problemas de todos os lados, assolando a nação e o mundo inteiro. E às vezes nós estamos aí ocupados com A e com B e esquecemos do que é mais importante, que é o amor de Deus para com as pessoas, para comigo e com as outras pessoas. E eu estou esquecendo dessas coisas e estou vivendo com a vida do fulano e com a vida do Beltrano. Deus nos chama para estar atento, assim como Neemias. Neemias não estava nem para os problemas pessoais de Tobias e Sambalate, mas ele estava preocupado em fazer a obra de Deus. Porque os problemas pessoais de Tobias e Sambalate era egoísmo, eram armadilhas de Satanás. Mas Deus nos chama para uma vida próspera e abençoada, uma vida avivada e cheia do Espírito Santo de Deus. Deus nos chama para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus chama você para uma vida assim. Olha só, a graça da comunhão cobre nossas imperfeições e lubrifica a nossa vida. Está lá em Salmo 133. Ó quão bom, olha só que lindo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E fala sobre o óleo, fala de uma imensidão de bênção na vida do cristão que vive em comunhão. Deus nos chamou para uma vida de comunhão. Ah, mas eu tenho comunhão com Deus. Mas se não tem comunhão com o seu irmão, você está sem a comunhão com Deus. É preciso que para ter comunhão com Deus, você também ame o seu irmão. Seja aquele que está cuidando do seu irmão para que ele tenha uma vida abençoada e próspera. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A igreja que cresce motiva a comunhão. Tinha tudo em comum, lá em Atos 2:44. Tinha tudo em comum. Quando o mundo observa que a igreja vive uma perfeita coinonia, certamente teremos receptividade da nossa mensagem, respeito pelos nossos princípios e experimentaremos um vertiginoso crescimento. Observa, meu prezado irmão, que ouvinte da palavra de Deus. Se eu e você temos uma comunhão com Deus e com o próximo,
se nós entendemos que o próximo precisa também da nossa ajuda, se amamos o próximo como amamos a nós mesmos, significa que nós somos uma igreja avivada. Significa que nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E olha só, e quando isso acontece, a igreja só tem que crescer. Ela crescerá. O meu e o seu trabalho terá frutos. As pessoas entenderão. Isso não é com poucos dias. É preciso que tenhamos uma vida de santidade. E a santidade, as pessoas precisam de ver essa santidade. Não falamos da falsa santidade. Não. Santifica a sua vida, que eu santifico a minha. E nós nos santificaremos na presença do Senhor. E assim o nome do Senhor será glorificado. E as pessoas olharão para você e para mim. E entenderão que Cristo vive em nós. Cristo está em nós. E essas pessoas também vão querer isso para elas. Isso é contagiante. Isso é glorioso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos alegres, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. A essência do cristianismo está em amar o próximo, em oferecer a outra face, em dar a capa e também andar a segunda milha. Amar os inimigos e bendizer os que nos maldizem. Fazer o bem a quem nos odeia e orar pelos que nos maltratam. Isso é avivamento. Tá? Como disse para você no princípio, isto é o avivamento. Quantas pessoas guardam rancor do outro a vida inteira, não perdoa e diz coisa o tempo todo e está dizendo que ama. Não, isso não é amor. Você precisa de voltar lá atrás e pedir perdão, retomar a sua situação, retoma controle da sua vida, vai para os pés de Jesus, pede ajuda a Ele, que Ele te abençoará. Ele falou isso para a gente várias vezes, que precisamos de amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem e fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos nossos inimigos. É fácil, pastor? É claro que não. Para isso, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Você consegue ser cheio do Espírito Santo? Tem coragem de se encher do Espírito Santo? Pois hoje é a sua oportunidade de ser cheio do Espírito Santo e mudar a sua vida a partir de agora. Vamos aqui, estamos já na última parte deste assunto, que fala sobre o crescimento da igreja. Ele rompe o tradicionalismo e dá lugar à renovação. É muito interessante. A igreja deixa a rotina. A rotina cria hábitos que perpetuam indiferença. Não. A igreja de Jesus não vive de rotina. Sempre ela tem coisa nova. Os cristãos não precisam de forma alguma que o pastor fala assim, vai lá, rapaz, e prega o evangelho para aquela vida. Não precisa disso. Você já foi chamado para fazer isso. Você foi chamado para isso. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou pregar porque a responsabilidade de pregar é do pastor presidente, é dos supervisores. Não é nada disso. Deus nos chamou para fazer a sua obra. Tá? Tem desejo no seu coração de pregar? Isso está no seu coração realmente? É claro que em alguma circunstância você pedirá aprovação para alguma coisa. Mas você tem a oportunidade de falar com o seu amigo, com o seu vizinho, com alguém, você está passando pela praça, você viu alguém que você sentiu no seu coração, vou falar de Jesus. Fala de Jesus para essa pessoa. Você foi chamado para isso. Jesus te chamou para isso, para falar de Jesus para as pessoas. Porque as pessoas todo dia estão perdendo a vida
está faltando alguém, está faltando uma atalaia. Você foi chamado para fazer a diferença. Tá? A igreja vive a liberdade do Espírito Santo. Está vendo aqui? Para que a liberdade? Para fazer a obra dele, para orar, para ler a Bíblia, para pregar, enviar mensagem. Você já enviou mensagem para o seu amigo hoje? Você já compartilhou o culto das Assembleias de Deus que foi feito hoje às 9h30 da manhã? Também às 15 horas? E agora à noite, você já compartilhou? Faça alguma coisa enquanto você pode. Isso são as coisas mínimas que nós podemos fazer, mas pode ser de grande valia para algumas pessoas. Você pode estar salvando vidas através dessa atitude. Tá? Não há mais uma liturgia formal. Não mais uma liturgia formal, mas sob a direção do Espírito Santo. Não mais cultos frios e apáticos, mas fervorosos. O crente tem que ser fervoroso. Já vi quantos crentes falam assim, mas a igreja está fria. É você que está frio, que não sente uma presença de Deus, porque quando você começa a orar, você vai sentir o calor do Espírito Santo, e isso você vai entender que tem mais pessoas ao seu lado que também estão cheios do Espírito Santo. O avivamento precisa partir de mim, precisa partir de você. É assim que acontece o avivamento. A igreja rompe com o engessamento de suas ações. Sim, atividades que são feitas, que não produzem mais resultados, e insistimos nelas, de forma alguma. Queremos manter a forma quando já não há mais conteúdo. A igreja de Jesus, ela precisa de romper com esse engessamento, certo? A igreja do Senhor, ela precisa de ter atividades sérias. Vivemos a última hora. Vivemos os últimos momentos da igreja sobre a face da terra. Uma vez mais, quero dizer a você, o que estamos fazendo nesta última hora? O que você está fazendo neste último momento? O Senhor nos chama para algo grande. O trabalho de anunciar a palavra do Senhor foi dado à igreja. Se você é igreja, faça o trabalho enquanto você pode, porque o reino de Deus está próximo. E muito em breve Jesus buscará a sua igreja. Muito em breve. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja sobre a face da terra. Diz a Bíblia que nesse último momento, o Senhor dará ordem ao seu arcanjo, ele tocará a trombeta. E aí já não tem tempo mais para falar para o seu vizinho. Não tem mais tempo, porque a hora é agora. Este é o momento de falar de Jesus para com as pessoas. Tá? Queremos manter a forma quando já não há mais conteúdo. Vamos falar sobre a nossa conclusão diz assim. O crescimento da igreja revitaliza toda a igreja, levando-a a um nível de amadurecimento na fé extraordinário e dinâmico. O crescimento da igreja traz bênçãos abundantes, fortalece os crentes e abre as portas cada vez maiores na comunidade. Deus nos chama para uma vida plena. Como disse para você, que o crescimento da igreja, ela cresce de todas as formas. As bênçãos do crescimento da igreja, ela atinge todos os lados na vida do cristão. Essa igreja não é uma igreja pobre. Já vi algumas pessoas que até mesmo quando quer fazer uma construção, ele acha tanta dificuldade. Ele fala assim, a igreja é pobre. Não, a igreja, ela não é pobre. Muitas das vezes, é a gente que está pobre. Nossa mente é pobre. Mas eu quero dizer para você que o Senhor nos chama para
participar das suas riquezas. Porque quando a gente começa a nos alimentar da palavra do Senhor, a entender as verdades bíblicas, as bênçãos do Senhor fluirá em nossa vida. Tudo o que você tem será abençoado. Lembro-me das palavras de Jesus quando dizia aos seus discípulos, quando os discípulos falaram assim, e nós? O que vai acontecer com a gente? Nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus falou assim, não há quem tenha deixado tudo. E Jesus falou sobre uma série de coisas que seria difícil para o homem deixar, mas quando o homem deixa essas coisas para viver, para investir no reino de Deus, ele fala assim, não há quem tenha deixado casas, todas as demais coisas, pelo amor de mim, que não receba nesta vida 100 vezes tanto, e o mais importante, a vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe. Já são aqui marcando 22 horas. Eu quero me despedir agradecendo a Deus com você, quero orar com você, pedindo a Deus a bênção na sua vida, para que Deus te fortaleça, para que Deus te levante se você realmente está desanimado, está caído e que precisa de hoje retomar a sua vida. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, diante da tua presença, eu apresento aqui o nosso irmão que está fraco, que está falho e que precisa de uma bênção. Ajude essa vida a retomar as suas atividades, Senhor, a pedir perdão, a consertar a sua vida e vir assim trazer frutos para o teu reino. Abençoe de forma especial esta vida, ajude ela. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Que Deus abençoe a todos.